De volta aqui no Além da Notícia, na noite de hoje. A você que está chegando agora em casa, ligou a televisão, nós estamos conversando sobre a redução da maioridade penal e estamos conversando com a ministra Eliana Calmon, que a gente recentemente, o Brasil a conheceu e passou a admirá-la tanto pelo seu posicionamento firme, pela sua coragem, pela sua honestidade, coerência em tudo que defende. Ministra, falando da diminuição da maioridade penal, mas as causas, as raízes do crime, onde estão as raízes? Hoje, qualquer pessoa tem medo de sair de casa andando a pé a partir de determinada hora, sem contar aquelas que já têm medo de sair de casa hoje a qualquer hora do dia. Há, inclusive, uma propaganda, uma campanha publicitária numa grande emissora de rádio de São Paulo que diz assim, que hoje as pessoas ficam trancadas dentro de casa e os criminosos na rua. Onde é que está a raiz de tudo isso? A raiz de tudo isso está em duas coisas. Primeiro, a desumana sociedade de consumo. Os abismos sociais existentes entre os que têm e os que não têm. E o acesso ao consumo, porque sempre se quer ter mais. E isso leva a uma insatisfação e uma busca dessa satisfação que não tem limite. A gente sabe que quanto mais sofisticada a sociedade, mais ela é consumidora. Se eu tenho acesso a uma geladeira, mas eu já quero uma geladeira que tenha duas portas. Daqui a pouco eu quero uma geladeira que tire água na porta. Então eu nunca vou me satisfazer com a geladeira que eu tenho. Então essa sociedade de consumo, ela estimula isso. A gente olha a televisão, a gente vê isso, né? A gente vai abrir uma revista, a gente vê isso. Então, essa sociedade de consumo é uma sociedade perversa, muito perversa. Agora, por outro lado, nós temos um outro vetor que é uma devastação, que é a utilização da droga, né? É o mercado mais rico do mundo. Este mercado de tráfico de drogas, ele movimenta bilhões e bilhões. É um problema mundial. Existe hoje uma preocupação do mundo inteiro nesse combate às drogas. Os países estão, inclusive, se unindo em bloco para fazerem essa defesa. E, naturalmente, nessas sociedades onde existe a presença do Estado de uma forma menos ostensiva, onde o Estado falta com suas políticas, nós temos maior incidência quanto a isso. Na raiz do problema estão as drogas e está a sociedade de consumo, a sociedade que devasta as famílias, inclusive. Vamos só aqui pontualizar. Sociedade de consumo, drogas, nós conversávamos agora há pouco fora do ar, isso é pesquisa, é dado de fato estatístico, 80% dos crimes praticados hoje no Brasil, foi feito um balanço com boletins de ocorrência nas delegacias, 80% do crime praticado no Brasil foi praticado por alguém que estava drogado ou que fez em função dela, estava fazendo para ter dinheiro para adquiri-la. Então, nós eliminaríamos 80% da violência existente hoje, da criminalidade, se não houvesse drogas. E aí nós também já temos um dado. Nem sempre quem consome droga é pobre. Então, não é a pobreza, não são os meninos pobres que estão na universidade do crime. Porque os meninos de classe média, os adolescentes de classe média também estão nisso. Me diga uma coisa, e que lugar ganha aí a corrupção? É a corrupção que impede o Estado de atuar para inibir a violência, o crime, para formar, para dar melhores condições de vida aos seus pais, que lhe dariam mais condições de terem uma infância e uma adolescência mais saudável. Onde é que está, que lugar tem aí a corrupção? Que a senhora é grande conhecedora deste assunto também. Olha, eu acho que a corrupção é a mãe de todos os males, porque ela é que diminui a força do Estado. Até mesmo aqueles juristas que são chamados garantistas, no sentido de dizer prisão mínima, a prisão não resolve nada, não vamos colocar em prisão, como, por exemplo, o professor Zaffaroni, que é uma grande referência, o professor
da Universidade da Argentina, que inclusive é ministro da Suprema Corte Argentina, né, e que é muito festejado, ele vem muito ao Brasil, etc. O professor Zaffaroni, ele diz mesmo, não é possível que nós tenhamos crimes, as prisões, e etc., é contra tudo isso. Mas ele diz uma coisa que é certíssima. Não podemos perdoar os crimes que corrói as patas de sustentação do Estado. Então, uma das patas de sustentação do Estado é o seu poder econômico. Este dinheiro que é arrecadado para o Estado para ser distribuído na realização das políticas públicas. De forma que todas as vezes que nós temos um corrupto na frente, nós temos um sujeito que eliminou parcela do poder que tinha o Estado de resolver os seus problemas de educação, de saúde, de forma que isso é absolutamente intolerável. E a sociedade brasileira não tem uma noção exata do estrago de um corrupto, porque fica indignado com um ladrão de galinha, fica indignado com alguém que mata outro na rua. Quantas pessoas morrem nas filas do INSS por falta de assistência médica, porque o Estado não teve dinheiro para contratar médicos, dar remédios, ter uma assistência médica melhor? Quantas e quantas creches e escolas nós poderíamos fazer para os nossos menores se as verbas públicas não fossem desviadas pelas empreiteiras, pelos políticos, pelos negociantes? E tanto se faz em uma cadeia, mas uma cadeia completa de corrupção. Eu, como magistrada, nos processos que eu atuei em crime de colarinho branco, nessas grandes operações da Polícia Federal, quando já ministra do Superior Tribunal de Justiça, nós conseguimos fazer a radiografia da corrupção brasileira a partir das emendas parlamentares, as emendas feitas no Congresso Nacional. Ali já começam os lobistas, que já começam a insistir e já começam a fazer a ideia do que o Estado vai gastar com aquela emenda. E aquilo ali, ela vai num crescente, porque aprovada a emenda, ela já vai ser dotada para uma determinada obra. Na realização daquela obra, os editais são feitos dentro das empreiteiras. As empreiteiras é que fazem o edital, levam pronto para o governo. E assim nós fomos, a Polícia Federal foi detectando, e eu também fui seguindo todos os momentos do crime, chegando até aquele medidor de obras. O engenheiro, aquele que não é nada, só faz a medição da obra, onde nós chegamos a encontrar na casa de um engenheiro desse, uma pessoa muito simples, engenheiro novo, que é para medir obra, R$700 mil estava dentro do armário dele, na casa dele, numa cidade do interior. Ministra, é possível dizer quanto, se fazer um cálculo, quanto o Estado brasileiro gasta com corrupção? Gasta muito, porque além dos desvios todos, ele gasta com o aparelhamento contra a corrupção. Por exemplo, a lei de licitações, que é uma lei cheia de artigos, cheias de exigência, que é para evitar a corrupção, é a maior porta de corrupção. As escritas fiscais, que toda hora a Fazenda inventa mais um pendurucaio, inventa mais uma escrita, inventa mais um livro, as empresas gastam horrores de dinheiro com contadores, com técnicos, para justamente ajustar essa sua documentação para que o Estado não os glosem. Isso tudo é fruto da corrupção. O nosso programa já vai se aproximando e eu preciso ainda que a senhora nos faça aqui uma contribuição riquíssima. Nós estamos falando da redução da maioridade penal e termina que a gente vai falando de fatores causadores que a gente depois descobre. Onde é que está a causa de tudo isso?
está justamente numa má gestão, está justamente numa série de outros fatores. Ministra, que conjunto de ações, que conjunto de normas, eu não sei, de mudanças precisam ser feitas para que a gente sinta não só a diminuição do crime, mas uma qualidade melhor na saúde da sociedade brasileira? Porque precisa ser um conjunto de ações pelo que a gente está conversando aqui. O que é necessário para que a gente melhore a sociedade? Olha, eu hoje, como cidadã brasileira, eu vejo com muita preocupação. Eu vejo com preocupação porque nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos, em razão dessas dificuldades que o Estado passa, até de governabilidade, etc., nós estamos fazendo com que corruptos sejam importantes para dar o equilíbrio social. Nós estamos abrindo mão, muitas vezes, de situações onde a corrupção está absolutamente gritante para termos uma situação de estabilidade política. Mas eu acho que tudo isso existe porque nós temos uma sociedade que nos engana. Nós precisávamos, com tanto esclarecimento que presta à mídia, né? A mídia é de uma importância fundamental. E uma mídia independente, uma mídia que leve informações verdadeiras para nós termos a ideia do que se passa nos bastidores. Para nós fazermos uma escolha melhor quando formos às urnas. Eu acho que, a partir daí, esse esclarecimento da sociedade brasileira, para não se contaminar com aquilo, é dando que se recebe. Eu recebo, portanto, eu vou votar em fulano, cicrano, beltrano. Não pode. Nós temos de votar certo, nós temos de votar nas pessoas que tenham uma proposta, não é? Que tenham uma vida dedicada à nação. Temos de prestar atenção à biografia de quem é candidato, de quem está se candidatando, de quem fez alguma coisa. Eu acho que é a partir daí, dessa maturidade política, onde nós não vamos votar porque é bonito, é feio, eu vou ganhar, eu vou perder, vai dar um emprego, não vai dar um emprego. Tudo isso faz parte de cultura. E que homens de bem queiram entrar para a política. Porque hoje eles estão se recusando, né? Sim, as pessoas sim. estão se recusando porque ficam vulneráveis. Será um martírio branco um homem de bem entrar na política. É verdade. Mas ele precisa assumir esse martírio, senão a sociedade... Precisa. A sociedade brasileira precisa se movimentar, votando e sendo votado. Ou seja, no exercício maior dos direitos de cidadania, que é a votação ativa e passiva, votando e sendo votado. Os homens de bem, para se candidatarem, não para benefício próprio, mas para prestar um serviço à sociedade. E as pessoas votando nos homens de bem para não serem absolutamente trocar o seu voto por interesses pessoais. Sim. Ministra, só para a gente concluir, porque de fato serão esses homens de bem que farão as leis justas e que farão a justiça ser praticada. Só para terminarmos o programa, nos referindo ao tema central, não é tão hediondo quanto a prática de qualquer crime, e que seja por um menor, não é tão hediondo a impunidade? É trágica. É trágica. Porque ela age como um elemento multiplicador da criminalidade, né? Todas as vezes que nós temos um crime não punido, todas as vezes que nós temos alguém que pode ser maior ou melhor do que outros, desigualando, nós estamos dizendo o seguinte: esta sociedade é uma sociedade injusta. É injusta porque ela não pune, e ela é injusta porque só pune poucos, não pune igualmente todos os cidadãos brasileiros. Isto fica com o Poder Judiciário. E é aí que eu digo, todos os males terminam desaguando no Poder Judiciário. E é por isso mesmo que nós, do Poder Judiciário, temos uma grande responsabilidade com esta nação. Muito bem. Nós queremos agradecer à ministra Eliana Calmon, que esteve aqui conosco e que nos deu aqui também, sobretudo, uma aula muito importante, ministra, de conhecimento do verdadeiro estado em que está a nossa sociedade. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda e deixo agora a senhora para suas considerações.
Eu agradeço pela oportunidade de dizer algumas coisas, como cidadã, como profissional do direito, como magistrada, e agora em uma função muito importante, que é exatamente direcionar os nossos magistrados para serem agentes políticos e engajados com os interesses dos jurisdicionados. Não olhar o magistrado apenas para o bem-estar e para as suas prerrogativas, e sim para a sociedade a quem ele vai servir. Êxito para a senhora, muito êxito na direção geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, escola essa que tem como patrono o ministro Sálvio de Figueiredo. E muito obrigado pela presença. Muito obrigada. A você que esteve conosco no Além da Notícia, o nosso muito obrigado. Na semana que vem estaremos de volta com outro tema, certamente de grande interesse e importância para você. Um conteúdo exclusivo sobre esse assunto você encontra na nossa página na internet, alemdanoticia.net. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, bom sono, um grande abraço.